Oi, como estão vocês? Viram esta entrada suave e calma? Oi, como estão vocês? E está na hora de dar início à palestra número 117. Frase do dia: paz. Temos de aprender a esperar. É essa a mensagem. Porque até uma planta demora a crescer e blá, 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 blá. Pronto. Então o tema de hoje é complicado. Vocês arranjaram aqui uma bronca, um médium, empata, índigo, cristal, tanta coisa. Como é que eu vou explicar isto tudo? Hein? Como é que vai ser? Eu vou perguntar aqui a... Oi, mas estava a esquecer da piada do dia. Peraí, momento de humor. É rapidinho aqui, pronto. Tábuas de Moisés. Moisés vinha de lá com as tábuas e um aviso que faltava mais um mandamento, que é: não se esqueça de não passar fake news, notícias falsas no Facebook. Pronto, foi o melhor que se arranjou para hoje. E vamos perguntar à Ivone qual é que é o tema de hoje, que eu já não me lembro. Ivone está aqui. Pois, empates, índigos e tal. E qual é que é o tempo para amanhã, Ivone? Céu pouco nublado, boa. Temperatura 17, maravilha. Então, vamos lá começar com isto. Então, qual é que é a diferença entre médiums, índigos, empates e cristais? É assim, eu vou tentar, isto é um tema muito complexo, então eu vou tentar simplificar ao máximo. Porque eu, se começar a dizer tudo, tinha que estar aqui 50 horas. Então vamos resumir ao máximo. Então o médium, todas as pessoas são médiuns. E a mediunidade é uma evolução do ser humano. Porque o ser humano, o Homo sapiens sapiens. Portanto, nós vimos da célula, né? Depois animal, depois tal, cão, gato, humano. Pronto, Homo sapiens macaco, Homo sapiens sapiens é o ser humano. O ser humano mais avançado consegue ter um grau de mediunidade, ou seja, começar a receber mensagens de lá de cima. Um ser humano já num grau mais avançado. Então vamos chamar a isso um médium Homo sapiens sapiens, que é um ser humano evoluído, que tem um grau de empatia de 50% a 60%. Então, ele, ao ser médium, já vai ser empata. Portanto, todos são empatas aqui. Quando se chega a partir de um grau de evolução, começamos a ter empatia pelos outros e uma ligação com o divino, e a partir daí existe um grau de empatia. A diferença é que o médium comum tem uma empatia de 50% a 60%. Portanto, ele não sente empatia pelo mundo inteiro, pelas flores, pelas plantas. Ele sente empatia por muita gente. Agora, estamos a falar do médium, evolução do Homo sapiens sapiens. Agora, o índigo. O índigo já é outra história. O índigo é um médium, sim, pronto. É alguém com capacidades mais avançadas, mas que já vem com um nível de empatia de 70 a 80. Portanto, é uma pessoa que já nasce muito mais sensível. Ela já nasce diferente das outras crianças. Ela vem à Terra ela vem de outro plano para aqui. Geralmente os índigos vêm à Terra em momentos de crise, de guerra, com um propósito qualquer para alterar a Terra, para melhorar aqui, para salvar a Terra em algumas ocasiões. E dar o seu contributo, que é o caso de John Lennon, por exemplo. Pronto. São crianças, são pessoas que já vêm com diferentes das outras. Aliás, se virem bem, a mensagem do John Lennon era aquele vídeo do Imagine All the People Living for Today, e vê-se ele numa casa vazia. Não se vê ele com riquezas, vê-se numa casa grande, vazia, sem nada. Então, o índigo tem índices de desapego já muito grandes, mas
ainda precisa de ter alguma ligação à matéria. O índigo tem uma inteligência superior. Ele é uma criança que tem o dobro da inteligência das outras. Ele não se adapta muito bem na escola, durante o seu crescimento, porque a sua mediunidade, a sua ligação com o divino já é muito grande. E ele, por exemplo, não é capaz de ver fazer mal a animais. Por exemplo, não é que nem a brincar, estar a ver fazer mal a animais numa tourada, por exemplo. O índigo é aquele que numa tourada fica com vontade, fica do lado do touro. Fica a pensar, oxalá que o touro bata no outro, portanto, ganha a batalha. Então, essas são características do índigo, que é o isolamento social relativo, porque ele consegue ainda interagir, ele consegue falar com algumas pessoas, não é com todas, mas com, vamos dizer, metade das pessoas. A outra metade ele já se sente mal. Ele é uma criança mais sensível e, acima de tudo, referenciado por estas características, que é o desapego, a empatia, o pouco materialismo, a inteligência superior, uma sensibilidade grande, mas ainda tem uma grande capacidade para interagir com os humanos, ou alguma capacidade. E vamos dar aqui alguns exemplos de seres índigo que vêm à Terra com uma missão de líderes espirituais, ou líderes mundiais, escritores, por exemplo. Vou dar o exemplo de Divaldo Franco, de Deepak Chopra, de Voltaire, de Abraham Lincoln. Portanto, pessoas que vêm à Terra mais sensíveis, muito, elas já nascem despertas. Elas não precisam daquilo do despertar. Agora, quem é que são os cristais? Os cristais são os filhos, não é todos. Eventualmente, o filho de um índigo pode vir cristal. Geralmente é filho do índigo. E eu sei do que é que eu estou a falar. Portanto, o cristal é parecido com o índigo, mas os seus níveis de desapego são muito maiores. Estamos a falar de uma pessoa, de uma criança já completamente diferente, com uma ligação ao divino gigantesca, com uma sensibilidade enorme, absurda, com uma inteligência sensitiva que é muito acima da própria inteligência do índigo. A mediunidade é avançadíssima. Então ele sofre mesmo. O cristal tem mesmo que se isolar. Ele tem muita luz, tem muita fragilidade, tem uma empatia com o mundo inteiro. Os níveis de empatia são de 80% a 100%, ao passo que o índigo tem de 60% a 70%. Os índices de empatia do cristal vão de 80% a 100%. Então ele tanto sente a dor do touro numa tourada, como sente pena do outro que está lá a fazer mal ao touro, e como sente as pessoas todas, a energia toda que está ali, e ele fica doente, ou ela fica doente. Então ele precisa mesmo de se isolar muito e de só falar com algumas pessoas a nível social, porque a única defesa para o cristal é essa. Se houver pessoas aí com essas características, tem que se isolar mesmo, não é ficarem numa caverna, mas tem que evitar estar assim junto de populações com muita gente, porque vão se sentir mal. O cristal, por ter essa ligação maior ao divino, tem grandes capacidades de cura. Ele basta apontar a mão e ele consegue emanar a luz crística, se ele tiver as suas capacidades minimamente desenvolvidas. Às vezes já nasce assim, já nasce com essa propriedade. São pessoas que podem ir para médicos, tendencialmente para poetas, para pintores, para clarividentes, porque os seus níveis de empatia são muito grandes e os seus níveis de sensibilidade mediúnica são enormes. E eu vou dar o exemplo aqui de alguns que me vieram à cabeça. Por exemplo, a Kiana Kramaric, aquela menina que tem 21 anos, aquela artista, poetisa, criança prodígio que nasceu nos Estados Unidos,
filha de mãe lituânia e de pai norte-americano, cuja genealogia inclui poloneses, húngaros, eslovacos, russos, boêmios, chineses, franceses, dinamarqueses, judeus e germânicos. E ela começou a pintar obras de arte perfeitas, inclusive a Jesus, quando tinha 11 anos. Outro exemplo então é uma pessoa que tem que estar muito isolada, uma pessoa com um grau de sensibilidade muito grande. Não pode estar no meio do cidadão comum, que ele diz 2 ou 3 palavras mais agressivas e ela parte ao meio, parte, fica doente, parte, morre. É perigoso, então tem que estar mesmo protegida. Outro exemplo seria Mahatma Gandhi. Vejam bem, os níveis de empatia de Gandhi. Ele preferiu fazer greve de fome, para estar meses sem comer, para salvar o país. Ele jamais se apegou a alguma coisa. São pessoas que estão num nível tão avançado que a matéria para eles é ouro ou uma pedra. Para eles é a mesma coisa. E outro exemplo seria Chico Xavier. Chico Xavier trabalhou a vida toda, ofereceram-lhe milhões e ele sempre doou tudo. E eu sei de uma história que uma vez que lhe deram um relógio, ele não tinha relógio, deram-lhe um relógio de ouro. E uma vez uma senhora chegou-se ao pé dele e perguntou-lhe as horas, não é? E ele disse, então, mas olhou para o relógio e disse, são 3 da tarde. Então, mas não tem relógio? Não, é que eu não tenho relógio. Olha, então eu dou-lhe o meu. Então ele pegou e deu-lhe o relógio de ouro. A única coisa que ele tinha de bom, de caro, de matéria, mas ele não precisava, porque a sua riqueza era interior. Portanto, tanto os índicos, como os cristais, como os médiuns, que tenham algum avanço, são todos empatas. Não é possível ser médium sem ser empata, a menos que haja uma mediunidade invertida. Pronto. Que é quando a pessoa entra no caminho do mal. Mas ainda assim existe empatia. Mas, de modo geral, o empate são todos esses que sentem o que está a acontecer lá fora, que têm sensibilidade. Mas há níveis diferentes. Portanto, há a mediunidade base, há o índico, que já nasceu com essas capacidades, com o dobro da sensibilidade, há o cristal, que já está num grau muito protegido, e todos eles são empatas por natureza. Acima disso, só teríamos a criança asperga, que é um cristal muito avançado. Um cristal, pronto, que entra em níveis já de desconexão com a Terra. Ele já está tão avançado que ele já nem está bem na Terra. Já fica difícil até falar com a pessoa. Pronto, espero que tenham compreendido, espero que tenham gostado e até à próxima.